Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo para nossa revisão da nossa AVG terceiro trimestre, belezinha? Vamos sem câmera hoje, o tempo está corrido, a gente tem muita coisa para discutir, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a lista de revisão, vocês já estão em posse dessa lista, certo? Já está no class de vocês desde a segunda-feira. E aí, essa lista ela aborda os principais pontos daquilo que pode ser cobrado e abordado na nossa avaliação, certo? Então serve para nortear vocês para, enfim, uma melhor prova e melhor rendimento nessa etapa final, belezinha? Então vamos lá, deixa eu organizar aqui a lista e vamos começar. Então, dentre aquilo que foi comentado durante o nosso terceiro trimestre, então nós tivemos aí algumas práticas que envolveram separação de misturas. Então eu trouxe em especial dois pontos a serem discutidos, tá? Primeira coisa é a destilação do petróleo e, em segundo lugar, a estação de tratamento de água, ETA, certo? Então quais são os processos envolvidos e quais são as propriedades da matéria envolvidas nesses processos de separação, belezinha? Então vamos lá, começando com a primeira questão, vamos acompanhando. O gás natural é uma substância composta associada ao petróleo. E a questão fala o seguinte, ó, que ele é composto em maior proporção pelos hidrocarbonetos. Lembrando, tá pessoal, hidrocarbonetos são aqueles compostos orgânicos que não apresentam heteroátomo, ou seja, eles são formados apenas por carbono e por hidrogênio, belezinha? E os hidrocarbonetos que são aqui comentados são o metano, o etano e o propano, tá? E ele fala aqui, ó, sendo encontrado também nitrogênio, dióxido de carbono como contaminantes do gás natural. E o comando da questão nos pede o seguinte: qual a natureza da mistura presente, ou seja, se ela é homogênea ou heterogênea, certo? E qual a classificação dos hidrocarbonetos citados, no caso, o metano, o propano, o etano e o propano, tá? Então vamos lá. A princípio, toda mistura entre gases ela vai ser classificada como sendo uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura na qual você observa inicialmente apenas uma fase. Então, toda e qualquer alternativa que apresente mistura heterogênea, ela já deve ser descartada, tá? Desconsiderada. E aí nos resta o seguinte: com relação à classificação dos hidrocarbonetos que são citados, metano, etano e propano, nós temos aromáticos, nós temos alcinos e alcanos. É importante você lembrar, jovem, que os compostos aromáticos são aqueles que apresentam aromaticidade, ou seja, são aqueles compostos cíclicos, ou seja, são aqueles que apresentam uma estrutura fechada, tá? E com ligações duplas e simples conjugadas, tá? Nesse caso aqui, esse exemplo aqui colocado na imagem é o benzeno, tá? Um tipo de composto aromático. Nós temos uma série de outros compostos. Quando eu falo de metano, etano e propano, você deve saber que o nome em si, ele evidencia qual que é o tipo de substância. Então, metano seria aquele composto com apenas um carbono, o etano com dois carbonos, o propano com três carbonos. Lembre-se da seguinte relação: met, et, prop, but, pent e assim por diante, tá? Então, essa primeira parte da palavra vai indicar a quantidade de carbonos. Então, tomando como exemplo o etano, nós temos o prefixo et, indicando dois carbonos, tá? Nós temos aqui no meio esse infixo an, indicando que entre os carbonos a ligação ela é simples, tá? E esse sufixo o está indicando que é o hidrocarboneto, certo? Então a função orgânica aqui é a função hidrocarboneto. Então, nós temos apenas carbono e hidrogênio. A gente sabe que o carbono ele faz apenas 4 ligações, então eu tenho que reorganizar isso aqui de modo que o meu composto ele obedeça a essas regrinhas, tá? Ele deve ter apenas 2 carbonos, prefixo et. Entre os carbonos, apenas ligação simples, daí vem esse infixo, essa parte do meio da palavra aqui, an, e a terminação o indicando que eu tenho apenas carbono e hidrogênio, certo? Então, nesse caso aqui, nós temos uma mistura homogênea de alcanos, tá? Ou seja, de compostos orgânicos que apresentam em sua estrutura apenas carbono e hidrogênio e que entre os carbonos existe apenas ligação simples, tá? Se a ligação fosse dupla, não seria etano, seria eteno, tá? Então, se nós tivéssemos, por exemplo, isso aqui, ó, eteno, nós teríamos CH2 dupla CH2, tá?
Lembrando que o carbono faz 4 ligações, então se eu tenho saturação, como esta daqui, eu devo ter apenas 2 hidrogênios, tá? De modo que cada hidrogênio está ligado ao carbono. Se fosse o etínio, professor, então nós teríamos ali entre os carbonos uma ligação tripla, belezinha? Eu creio que essa questão aqui ninguém tenha tanta dificuldade em desenvolver, tá? É uma questão simples. E vamos na sequência. Na questão 2, nós temos o seguinte, ó, nós temos a destilação, no caso a composição, lá eu dando a resposta, nós temos aqui a composição do petróleo. A gente sabe que o petróleo é uma mistura homogênea, complexa, tá? E aí, diferentemente, por exemplo, daquela prática de fermentação, onde a gente trabalhou com a obtenção do álcool etílico mediante a fermentação do caldo de cana, nós tínhamos ali uma mistura, tá? E nós queríamos obter apenas o álcool. Então, uma destilação simples nos era suficiente para obter aquele álcool etílico, tá? Tinha um teor de água ali presente em função da polaridade do álcool e da água, mas a destilação aplicada era a destilação simples. No caso do petróleo, sempre que você ouvir, jovem, a palavra petróleo, tá? E ele se referir à separação dos constituintes do petróleo, atente-se, aqui nós sempre iremos falar de destilação, tá? Observe que a destilação fracionada, aqui o enunciado, perdão, as afirmativas, a afirmativa correta traz apenas destilação, mas atente-se ao seguinte, nós temos frações, tá? Não há a possibilidade, e creio que seja impossível, você selecionar moléculas, tipos de moléculas do petróleo, já que se trata de uma mistura complexa, tá? Então nós temos moléculas muito parecidas com propriedades muito parecidas. Então a possibilidade é você retirar os cortes, tá? E daí cada corte vai ter uma característica em comum e obviamente uma aplicação, tá? Então observe, por exemplo, a fração gasolina, tá? Ela apresenta também um médio de partículas e moléculas, perdão, que compõem desde moléculas com 5 até 12 carbonos. Então todo composto orgânico presente no petróleo que tenha entre 5 e 12 carbonos, ele vai entrar como gasolina, com um ponto médio de ebulição entre 30 e 200 graus Celsius e, obviamente, com uso específico, tá? Então, você pode observar que cada fração vai apresentar uma composição desta fração, obviamente, diferente, uma faixa de ebulição diferente e um uso, obviamente, diferente. Mas, lembrando, sempre que falar de petróleo e da separação dos componentes do petróleo, destilação fracionada, neste caso, destilação. Belezinha? A questão 3. Mas, antes de falarmos da questão 3, eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês, relatando, no caso, evidenciando e mostrando como é que se dá esse processo de separação do petróleo. Eu havia colocado, inclusive, para vocês um vídeo em sala de aula do Iberê, do Manual do Mundo, onde ele visitava a refinaria e apresentava ali quais eram as etapas envolvidas. Mas, a priori, o óleo cru, tá? Ele é extraído, ele é retirado dos reservatórios, e ao chegar na refinaria, ele passa por uma fornalha no qual ele é previamente aquecido. Então, os componentes mais leves, que têm um ponto de ebulição inferior a 400 graus Celsius, já estão na condição de vapor. Então, eles passam a percorrer essa coluna de fracionamento, passando por esses pratos de destilação. Cada prato tem uma temperatura, um range, um intervalo de temperatura específico. E dentro daquele prato, daquela gaveta, você começa a retirar aquela fração que vai ser obtida ali. Então, você observa que no topo da coluna de fracionamento, você tem os gases, ou seja, aqueles compostos mais leves com temperatura de ebulição menor. Quando você vai descer na coluna de fracionamento, ou seja, para as posições mais quentes da coluna, você tem apenas ali o que seria a borra, né, os componentes mais pesados. Não há necessidade, por exemplo, nessa imagem aqui, você se preocupar com essa outra torre, que seria a torre de destilação a vácuo. Tá? A gente vai trabalhar apenas com esse processo aqui, mas ambos são processos de destilação. Um, a pressão atmosférica, e o outro, a vácuo. Tá? Mas por hora a gente trabalhou e discutiu apenas a torre de destilação a pressão atmosférica. Belezinha? Só lembrando que o processo de destilação, seja ele simples ou fracionado, ele se baseia nos diferentes pontos de ebulição dos componentes da mistura. Tranquilo? Então vamos voltar aqui à nossa lista e vamos seguindo. A questão 3 fala o seguinte, ó. Entre as substâncias usadas para o tratamento de água, a gente trabalhou várias e várias vezes, discutiu várias e várias vezes o tratamento da água, tá?
Ele comenta aqui, ó, está o sulfato de alumínio, certo? Lembrando que o sulfato de alumínio, inclusive, nós trabalhamos no laboratório. Ele é um agente coagulante, tá? Mas vamos lendo a questão. Ele fala que entre substâncias usadas para o tratamento da água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no meio se aderem. Então lembrando, tá, pessoal, que muitas vezes o processo de decantação ele é muito demorado em virtude do pequeno tamanho das partículas. Se eu tenho partículas muito pequenas, pode ser que a própria gravidade não seja suficiente para decantar aquele material. Então você imagine, por exemplo, um copo de leite com Nescau. Se você colocar muito Nescau, você observa que depois de um dado tempo, você agita, ele fica todo marrom, em virtude do Nescau, obviamente. Mas passado um dado tempo, a parte do fundo do copo ela fica com uma cor marrom mais intensa, porque parte do Nescau o quê? Decantou, certo? Só que quando você traz isso, essa característica, essa observação para tratamento de água, parte do material que está ali suspenso, certo? Na água, ele é tão pequeno que a gravidade não consegue atuar sobre ele. Ou se a gravidade atua, é muito demorado o processo. Então, para acelerar isso, é adicionado o sulfato de alumínio, tá? E aí, o objetivo dele aqui, inclusive, é uma correção aqui a ser feita, que não é flotação, tá? É a floculação. O sulfato de alumínio, ele vai formar flocos, ele vai agregar esse material e essas impurezas ali presentes, tá? Então, o sulfato de alumínio tem essa característica, ele vai promover o agrupamento, certo? A junção das impurezas presentes que porventura não seriam decantadas. E aí, quando você tem um floco, a estrutura maior, mais pesada, ele passa a decantar. Então, o processo aqui, pessoal, é o processo, e aqui corrigindo, tá? De floculação. Belezinha? Peneiração, uso da peneira, levigação, uso de um líquido com densidade intermediária para fazer a remoção, centrifugação, processo de separação dos componentes do sangue, no qual se utiliza a centrífuga, e a ventilação, quando se usa, o próprio nome já sugere, né? Quando você usa, por exemplo, uma corrente de ar para fazer a separação dos componentes em virtude de diferentes massas. Mas falou de ETA, falou de floculação, tá? Falou de ETA, atente. Falou de ETA, falou de floculação, tá? Vamos na sequência, questão 4. As estações de tratamento de água são como verdadeiras fábricas de produção de água potável. Uma das primeiras etapas do processo é a clarificação. E aí, na clarificação, o objetivo é a remoção de sólidos suspensos. E aí, nesse processo, adiciona-se sulfato de alumínio, certo? E aí, a questão continua, né? Que ele vai atuar como um eletrólito que reduz a força de repulsão entre as partículas em suspensão, fazendo com que elas agreguem partículas maiores, tá? O que eu havia comentado para a questão anterior. Após isso, a água passa por tanques que promovem a sedimentação. Então, perceba o seguinte. Inicialmente, a agregação, tá? E aí nós temos a formação de partículas maiores. Partículas suspensas agora são agregadas e se tornam partículas maiores. Pós agregação, nós temos o que? A sedimentação, tá? Então, esse material que inicialmente for agregado, ele vai ser sedimentado, tá? E aí, feita a sedimentação, esse material ele é separado da água. E as partículas em suspensão residuais, perceba, são 3 processos aqui. Partículas em suspensão residuais são posteriormente removidas ao passarem por tanques, tá? E esses tanques contêm uma mistura de cascalho, areia e carvão. Opa! A questão está falando de um filtro, certo? Então atentem-se. Sulfato de alumínio, nós estamos falando da floculação, formação dos flocos, essa agregação, entre aspas, tá? Essa junção das partículas que ali estão presentes, tá? Feito essa agregação das partículas, a sedimentação. Ora, se eu tenho um material particulado maior, mais pesado, ele vai sedimentar no fundo dos tanques. E aí são separados. Caso ainda tenha algum material ali suspenso, presente ali, ele é removido em um filtro. Então nós temos a floculação, nós temos na sequência a decantação, tá? E depois nós temos a filtração.
A alternativa C fala de cristalização, não tem absolutamente nada a ver. E a letra D e a letra E fala de fluoretação. Fluoretação geralmente é a etapa final, no qual se adiciona sais de flúor para, assim como o cloro, para matar micro-organismos que ali estejam presentes, tá? Mas de início, ó, falou de sulfato de alumínio, floculação. Na sequência, sedimentação, você vai ter a decantação. E na sequência nós temos os filtros, ou seja, filtração. Nós temos aqui a letra B, tranquilo? Vamos na sequência, questão 5, a respeito da técnica de destilação, tá? A técnica de destilação para a produção de bebidas alcoólicas a partir da fermentação de soluções de açúcares, ou seja, fizemos isso no laboratório, tá? É descrita desde o século IX na região onde atualmente se encontra o país Iraque. E a questão continua, sabendo que o mosto, ou seja, aquele caldo açucarado que vem a partir do processo de obtenção do caldo, né, seria análogo ao caldo de cana, tá? No qual você espreme a cana para retirar todo aquele caldo açucarado. Sabe-se que o mosto de caldo de cana, após a fermentação, apresenta teores de álcool. Lembra que a fermentação alcoólica pela via anaeróbia, certo? Nós temos a produção de CO2 e nós temos a produção de álcool, certo? Lembre que o fungo utilizado, a levedura de cerveja, é um fungo facultativo. Ele pode trabalhar tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Então a ideia é, se nós queremos álcool, nós temos que correr para uma via sem oxigênio. E aí lembre-se que no laboratório nós deixamos na verdade durante 4, 5 dias aquele caldo ali com o fungo, né, com o fermento biológico, a levedura, para que a fermentação pudesse acontecer, aquele açúcar fosse quebrado, tá, mediante uma reação chamada de glicólise, e aí nós passamos a obter, ao final da reação, CO2 e álcool, tá? E aí, ó, sabe-se que o mosto, após a fermentação, apresenta teores de álcool, certo? E aí, em sua mistura, claro, sendo necessária essa preparação a partir da destilação. Eu comentei na primeira questão, jovem, que a destilação é um processo no qual nós vamos nos basear pela diferença dos pontos de ebulição, tá? Ou seja, qual dos líquidos presentes ali ferve primeiro. Eu começar a aquecer aquela mistura, e aí aquele líquido que apresentar menor ponto de ebulição vai entrar em ebulição, vai virar vapor, vai passar pelo condensador e vai ser condensado e, claro, separado, tá? Então, a destilação, jovem, vai ser o processo, seja ele simples ou fracionado, no qual nós vamos nos basear nas diferenças de temperatura de ebulição, tá? A solubilidade seria uma dissolução fracionada. A configuração eletrônica, cara, não dá para utilizar isso para separar os componentes da mistura, tá? A densidade, se eu for utilizar, por exemplo, uma decantação, e a temperatura de fusão, caso a gente fosse fazer, por exemplo, uma cristalização, tá? Mas nesse caso aqui nós estamos falando da temperatura de ebulição, tá? Então, alternativa D. Falou de destilação, falou de temperatura de ebulição. Na sequência, jovem, questão 6, mais uma vez falando do petróleo, tá? Quando chega às refinarias, o petróleo passa por um processo que resulta na separação de seus diversos hidrocarbonetos. O petróleo passa por um processo de separação de seus hidrocarbonetos. E aí nós temos as frações, né? A fração gasolina, a fração querosene e a fração óleo diesel. Exemplificando aqui, nós temos obviamente mais frações. E aí, assinale a alternativa que apresenta o nome do processo. Cara, essa questão aqui de graça, né? Falou de petróleo, falou de destilação o quê? Fracionada. Belezinha? Questão 6, letra A. A questão 7, jovens, ela saiu repetida, na verdade. A questão 7 é a mesma questão, no caso é o mesmo texto, a mesma questão 4, tá? É a mesma coisa. Então a gente já sabe que falou de ETA, falou de sulfato de alumínio, tá? Falou de sulfato de alumínio, falou de floculação. Falou de sedimentação, falou de decantação. E falou aqui de um material, só relembrando, né? Falou de um material aqui, cadê? Uma mistura de cascalho, areia e carvão. Cara, ele falou de um filtro. Vocês que acompanharam as apresentações da Mostra Cultural e Científica, a Feira de Ciências, viram que um dos grupos, no caso
vários grupos estiveram ali com um filtro, mostrando justamente esses processos, desde a adição de sulfato de alumínio, a floculação, a decantação e aquele líquido sobrenadante passando por um filtro. E ao final nós temos ali uma água inicialmente transparente ou com baixa turbidez, evidenciando a eficácia, né, a eficiência daquele filtro com os materiais ali presentes e a adição do cloro, claro, simulando aquilo que seria feito no ETA, tá? Então, com relação ao ETA, eu creio que todos vocês aqui já estejam cientes do que pode ser cobrado, tá? Com relação às etapas e os processos envolvidos para a separação, no caso, para a obtenção de uma água potável. A questão 8. E aí, claro, já saindo dessa parte de separação de mistura e já adentrando na parte do bafômetro, né? A parte de reações de oxidação de álcools. Questão de Enem, tá? Os bafômetros ou etilômetros indicam a quantidade de álcool. E aí, atentem-se aqui à fórmula que é apresentada, tá? C2H6O. Eu comentei em sala de aula, inclusive, que você pode se deparar com essa forma ou com essa daqui, tá? As duas indicam a mesma substância, tá? O etanol. E aí vamos lá. Os bafômetros indicam a quantidade de álcool presente no organismo de uma pessoa através do ar expirado por ela. E aí estes dispositivos utilizam células a combustível que funcionam de acordo com as equações, no caso com as reações químicas representadas. Nós temos aqui duas reações, tá? Uma reação no qual o álcool, o etanol, o C2H6, ele é oxidado. E aí lembre-se, tá, pessoal? Em uma reação de oxidação, os elétrons aparecem nos produtos, tá? E tem um ponto chave aqui. Se eu estou falando da oxidação de álcool, esse álcool, quando oxidado, ele vira um aldeído. Então é importante você se lembrar qual que é, no caso, como é que eu posso representar isso? Mediante uma fórmula geral, uma regra geral, tá? Eu havia comentado em sala de aula, inclusive, que o etanol tem como fórmula geral essa daqui, tá? ROH. Lembrando que a presença de uma hidroxila caracteriza a função álcool, tá? Mas não é o fato de ter essa hidroxila, esse grupo funcional, que sempre se terá ali a função álcool. Nós podemos ter um aromático, e aí nós teríamos um fenol, ou caso tivéssemos ali um carbono insaturado, nós teríamos um enol, tá? Então esse R aqui, lembre que ele é carbono, mas não pode ser um anel aromático, nem pode ser um carbono insaturado. Este etanol, quando oxidado, já falei várias e várias vezes, ele vira nesse caso, ele se transforma em um aldeído, tá? Então, esse aldeído aqui tem por nome etanal, certo? Qual que é a característica do aldeído? Nós temos uma carbonila, certo? E essa carbonila, lembrando que ela é terminal, ou seja, ela sempre estará na extremidade da cadeia. Então perceba que o carbono da carbonila, ele não está entre carbonos. Ele está ligado, obviamente, a um carbono, e a outra ligação sempre é um hidrogênio. Caso nós tivéssemos, por exemplo, essa estrutura aqui, ou seja, uma carbonila entre carbonos, nós não teríamos mais um aldeído, e sim uma cetona. Mas lembrando que a oxidação de álcools primários, nós sempre teremos um aldeído, certo? Então observe o seguinte, que o etanol ele é oxidado a aldeído. Então etanol, o álcool vira etanal, o aldeído. E nessa reação nós temos ainda dois íons H+, e dois elétrons aqui sendo liberados no processo. A equação 2 nos mostra a reação de redução do oxigênio, certo? Do gás oxigênio. Então meio mol de oxigênio mais dois íons H+, mais dois elétrons formando água. E aí nós temos o seguinte questionamento aqui. Na reação global de funcionamento do bafômetro, os reagentes e os produtos deste tipo de celulação. Primeira coisa, nós temos duas equações e essas duas equações estão envolvidas no funcionamento do bafômetro. A questão fala que nós temos aqui uma célula combustível. Nós temos duas reações, uma oxidação e uma redução. Como é que eu vou determinar a equação global disso aqui? Ora, eu vou somar as duas equações. Então observe que o que eu tenho enquanto reagente em uma equação, caso eu tenha essa mesma substância na condição de produto na outra equação, eu posso cortar, tá? Então deixa eu apagar isso aqui para não ficar confuso. E observe o seguinte. Na primeira reação, eu tenho íons H+, com o produto, depois da setinha reacional, tá?
E aqui na equação 2 eu tenho íons H+ como reagente, ou seja, posso cortar isso aqui, certo? Mesma coisa eu tenho para os elétrons, ó. Na primeira reação, a reação de oxidação, eu tenho elétrons como produto. Na segunda equação nós temos elétrons como reagente, então eu posso cortar. Caso não exista aqui mais nenhuma outra substância que eu possa fazer esse corte, né? Eu vou reescrever a equação. Então nos sobra o que? O etanol, C2H6O, mais meio mol de oxigênio. Não há mais nenhum reagente, então puxa a seta. Nós temos aqui o aldeído, C2H4O, mais, na segunda equação sobrou quem? A água. Então observe que essa aqui é a nossa equação global, mostrando o processo de oxirredução que acontece no bafômetro, tá? E aí vamos lá. Dentre as afirmativas aqui, aquela que vai apresentar a resposta correta é a letra E. Observe que a afirmativa E fala que o oxigênio do ar, ou seja, o O2, e o álcool expirado, certo? São os reagentes. Observe a equação que tanto o álcool como o oxigênio são reagentes. E a água, tá? E o aldeído, o etanol, são os produtos. Então a alternativa correta aqui é a letra E, tá? Questão 8, letra E. Adiantando, vamos para a questão 9. Mais uma questão envolvendo o bafômetro, tá? Atentem-se a essa equação, porque inicialmente ela parece um pouco confusa, mas na verdade não é. Um bafômetro simples, inclusive estrutura dinâmica muito parecida com aquela feita no laboratório, tá? Consiste em um tubo contendo uma mistura sólida de dicromato de potássio em sílica umedecida com ácido sulfúrico. Essa mistura que é descrita aqui, de dicromato de potássio, tá? E ácido sulfúrico, é a nossa solução oxidante, tá? É aquela que vai promover a oxidação do álcool. Lembrando que o álcool é quem é oxidado e se torna ali um aldeído. Então, se o álcool é oxidado, alguém deve ser reduzido. Mostrei em sala que o cromo presente nessa estrutura do dicromato de potássio é quem é reduzido. Aí vamos lá. Neste teste, a detecção de embriaguez por consumo de álcool se dá visualmente, pois a reação que ocorre é a oxidação do álcool a aldeído e a redução do dicromato, laranja, a cromo 3, que é verde, ou cromo 2, que é azul. Não recordo agora quem foram os voluntários que sopararam o bafômetro, lembro só de alguns. Na segunda série A foi Augusto, na segunda série D foi Antônio Carlos, e não recordo agora quem estava na C e quem estava na B. Mas inicialmente, a solução ela era alaranjada, ou seja, a solução contendo dicromato de potássio e ácido sulfúrico, ela é alaranjada. Então, quando o voluntário soprava, que misturava aqui o álcool presente no Erlenmeyer, criava-se aqui uma atmosfera rica em álcool. Obviamente, quanto mais soprava, mais vapor de álcool era gerado. Esse vapor de álcool subia por este outro tubo, no caso nós utilizávamos mangueira, e aí o álcool ele era borbulhado aqui na solução ácida de dicromato de potássio, tá? E aí vamos lá. A equação balanceada da reação química que representa este teste é... Aí você olha para cá e claramente bate um grande desespero. Mas observe o seguinte. Nós tínhamos como solução oxidante o dicromato de potássio. Você deve saber que o dicromato de potássio tem a seguinte fórmula: K2CR2O7. Se trata de um sal, tá? Nós temos aqui um cátion, que é o potássio, e o restante aqui, ó, o cromato, é o nosso ânion. O que isso quer dizer? Que quando misturado com o ácido sulfúrico, nós temos isso aqui, ó, 2K+, mais CR2O7, 2-, tá? O que vai nos interessar é a presença deste rapaz aqui na solução. O ácido sulfúrico, o H2SO4, ele vai atuar na solução oxidante como sendo aquela espécie que vai gerar íons H+, tá? Então aqui nós temos isso aqui, ó. O ácido sulfúrico vai gerar 2 íons H+, mais o sulfato. Então o que vai nos interessar, ó, é isso aqui, belezinha? Sabendo disso, sabendo que essas são as espécies presentes na nossa solução oxidante, nos resta só o álcool, né? O álcool, o etanol, C2H5OH, mas no caso aqui da questão nós temos uma representação um pouco parecida, evidenciando as ligações que existem entre os átomos de carbono e o grupo funcional, no caso hidroxilo. Então observe o seguinte, nos reagentes nós devemos buscar essas três espécies: o dicromato, os íons H+,
e o etanol, tá? Dentre as alternativas que apresentam essas três espécies, na verdade aquelas que não apresentam, né, a letra C e a letra E estão fora. Nós não temos aqui o dicromato, nós temos o cromato, que é uma outra espécie. O dicromato tem essa cara e o cromato tem essa outra cara aqui, certo? Então nós não estamos falando de cromato, estamos falando de dicromato. Na sequência, jovens, nós devemos buscar o etanol. O etanol tem essa carinha aqui, ó, C2H5OH. Atentem-se à alternativa D. Nós temos o dicromato, nós temos os íons H+, só que olha essa espécie aqui, CH3CHO. Jovens, isso aqui não se trata do etanol, tá? Isso aqui se trata de um aldeído, do produto. E na verdade aqui, o aldeído, volta um pouquinho. Para a afirmativa D, nós temos na condição de reagente o aldeído. E na verdade o aldeído deve estar na condição de produto. O enunciado da questão nos mostra o seguinte, ó, que o álcool é oxidado a aldeído, ou seja, nós temos reagente, o álcool, produto aldeído. E na alternativa D nós temos o aldeído como reagente. Opa, isso aqui está fora. Você pode se questionar, professor, como é que você chegou à conclusão de que esse CH3CHO é o aldeído? É simples. Lembre-se que o carbono ele é tetravalente, o hidrogênio faz apenas uma ligação e o oxigênio faz duas ligações, tá? Então, quando eu vou organizar isso aqui, eu tenho CH3, a ligação entre os carbonos é aqui apresentada, e nós temos que organizar esses elementos, esses átomos, de modo que todo mundo respeite aquilo que foi dito anteriormente. Carbono, 4 ligações, oxigênio, 2, hidrogênio, apenas 1. Então, a única forma de rearranjar isso é dessa maneira. Ou seja, eu tenho carbonila terminal. Professor, carbonila terminal é um exemplo de aldeído, tá? Então, a gente já sabe que esse CH3CHO é um aldeído, certo? Por isso que a alternativa D está errada, porque o aldeído não é reagente, ele é produto, certo? Nos resta aqui a letra A e a letra B. Atentem-se ao seguinte. Na condição de reagente, nós temos as espécies que nós já havíamos discutido. Nós temos o dicromato, nós temos os íons H+, e o álcool. Beleza. Tanto para a alternativa A quanto para a alternativa B. Aqui eu não quero nem me debruçar sobre o balanceamento, eu quero analisar somente as espécies envolvidas. O enunciado fala que a redução do dicromato, tá? Ele sai do cromo 6 para cromo +3 ou cromo 2. Beleza. Só que tem um ponto em específico. O álcool é oxidado a aldeído. Então nós temos que buscar a alternativa que traz um aldeído. Analisando aqui, ó, nós temos o dicromato, perdão, nós temos o cromo +2, o cromo +3. Eles podem aparecer, certo? Nós temos a água, tranquilo. Só que observe aqui essas duas espécies, CH3COOH e CH3CHO. Jovens, qual dos dois aqui é o aldeído? É o de cima ou é o de baixo? Obviamente que é a espécie de baixo, ó, nós acabamos de representar aqui o aldeído. Ou seja, a alternativa B é a alternativa correta. E olha que eu nem precisei fazer o ajuste dos coeficientes. Só analisando quem está presente eu já sei que a letra B é a correta. E aí, caso você queira saber qual que é a função orgânica aqui presente, que substância é essa? Ora, não é aldeído, não é álcool. É o que então, professor? Vamos lá, segue o mesmo raciocínio. Ó. Nós temos CH3, a ligação entre os carbonos. Nós temos COOH. Lembrando, carbono tetravalente, oxigênio faz duas ligações e hidrogênio faz apenas uma. A única forma como a qual eu consigo reorganizar isso aqui, ó, é fazendo isso. C-O-OH. Lembre-se, jovem, que na aula nós comentamos que este grupo funcional aqui, tá, é chamado de carboxila, certo? E a carboxila é o grupo funcional que vai caracterizar a função orgânica ácido carboxílico, certo? Nós temos uma carbonila e uma hidroxila. Logo, esse grupo é chamado de carboxila, certo? A oxidação de álcool primário, ela se dá de álcool a aldeído. Ela poderia gerar ácido carboxílico numa condição posterior, mas a questão nos fala que é de álcool a aldeído. Então, eu tenho que buscar a alternativa que nos traz álcool e nos traz aldeído.
A letra A traz um ácido carboxílico. Está fora. Então, questão 9, letra B. A questão 10, incrivelmente, a questão 10 se repete mais uma vez, assim como a questão 6, não é isso? A questão 10 se repete, assim como a questão 8, já sabemos qual é a resposta, é a letra E. E vamos para a questão 11. Se nós falamos de álcool, é importante observar que esses álcools, eles são classificados, tá? E podem ser classificados como sendo álcoois primários, secundários ou terciários. E aí, como é que se dá essa observação? Trabalhamos em sala, tá, jovens? O que vai caracterizar a função álcool é a presença de uma hidroxila, tá? Mais uma vez, não é porque tem hidroxila que é álcool. Todo álcool tem hidroxila, mas o fato de ter hidroxila não caracteriza como um álcool. Exemplo, o anel aromático com uma hidroxila. Jovens, isso aqui não é um álcool, isso é um fenol, tá? Por favor, não confundir isso. Aí vamos lá. Com relação à classificação de álcoois, a questão pede o álcool primário, tá? O etanol, que nós já havíamos obtido mediante a fermentação do caldo de cana, tá? E o álcool primário também está presente nas bebidas alcoólicas, nós realizamos o teste do bafômetro para identificá-lo. Então, o álcool primário é aquele cujo carbono, tá? Lembrando que cada quina dessa aqui nós temos carbono. Lembrando que o álcool primário é aquele em que a hidroxila, no caso o carbono da hidroxila, tá? Deixa eu trocar essa cor aqui. Nós temos o carbono da hidroxila, ele está ligado, aqui está a hidroxila, e o carbono ligado à hidroxila está aqui. O carbono da hidroxila está ligado a apenas um outro carbono, ou seja, este álcool é um álcool que? Primário. Caso o carbono da hidroxila, esteja ligado a apenas um carbono, ou caso não esteja ligado a nenhum outro carbono, como no caso do metanol, tá? Nós teremos aí um álcool primário. Então, todo e qualquer álcool cuja hidroxila está na extremidade, ele é primário, certo? A letra B, a gente pode se perguntar aqui, esse álcool é primário, secundário ou terciário? É simples. A hidroxila está aqui, o carbono ligado à hidroxila é esse. Porém, este carbono está ligado a dois carbonos. Ele não é primário, ele é secundário, tá? A gente já pode adiantar aqui e colocar a alternativa A como sendo a resposta correta. Ou seja, o álcool primário está na letra A. A letra C, observe, nós temos aqui um C-O. Isso aqui é um aldeído, isso aqui é um éter, isso aqui é um ácido carboxílico. O que é isso daqui? Lembrando que nós temos carbonos aqui, vamos evidenciar cada um deles. Carbono aqui e carbono aqui. A gente sabe que o carbono ele é tetravalente, né? Então este carbono da ponta, como nós temos aqui representados apenas uma ligação entre os carbonos, as demais ligações são com hidrogênios. Então são 3 ligações com outros 3 hidrogênios, de modo que ele adquira ali, não que ele adquira, mas que ele respeite a sua tetravalência, certo? Este carbono que está aqui no meio, de acordo com o que está apresentado na imagem, ele tem apenas 3 ligações. A outra ligação está com quem, professor? Está com hidrogênio. Opa, então nós temos aqui uma carbonila terminal. Se a carbonila é terminal, nós estamos falando de um aldeído, certo? Nem álcool isso aqui é. A questão pede álcool. A alternativa C é um aldeído. A alternativa D traz um álcool terciário e a alternativa E traz um álcool secundário, tá? Então, relembrando, álcool primário é aquele cujo carbono ligado à hidroxila, tá? O carbono da hidroxila está ligado a apenas um outro carbono ou, se for o caso, não está ligado a nenhum outro, certo? Que é o caso do metanol, que é o CH3OH. Tranquilo? Na sequência, jovens, questão 12, falando do processo de fermentação, tá? A fermentação alcoólica é realizada por um fungo unicelular. Já vimos também isso em sala de aula, tá? E aí a levedura é utilizada e nós temos como ponto ali o caldo de cana, tá? Que é um caldo rico em glicose, em açúcar, certo? E aí nós temos que este processo de fermentação ele se dá através da quebra das moléculas de glicose. Nós estamos falando de açúcar, tá? Nós estamos falando de um monossacarídeo que é a glicose, mediante uma reação chamada de glicólise,
nós temos a quebra da molécula. E claro, sem adentrar na parte bioquímica da coisa, analisando somente os produtos formados, nós temos ali CO2 e nós temos o etanol, certo? E essa reação é chamada de glicólise, tranquilo? Então a letra D é a alternativa correta. A questão 13 traz a última prática abordada no laboratório, que foi a produção de sabão. Então, mais uma vez, falou de produção de sabão, eu nem trouxe aqui, nem abordei aqui toda a questão estrutural e toda a questão envolvida na reação, da questão do uso de hidróxido de sódio, a transformação daquele triglicerídeo em um sal orgânico, que na verdade é o nosso sabão, tá? Mas falou de sabão, falou de saponificação, questão do Enem 2021, tá? Então, falando do uso do óleo sendo reutilizado, reaproveitamento, aquela coisa toda, aquela pegada de reciclagem do óleo e transformação desse óleo em sabão. Falou de transformação de sabão, falou de saponificação, tá? Questão 14, ainda falando do sabão. Qual que é a principal característica do sabão? Ele é anfifílico. O que é que isso quer dizer? O sabão ele apresenta uma região apolar e uma região polar, tá? Se a gente fosse analisar aqui, nós teríamos aqui uma cadeia, tá? Orgânica. E aí, deixa eu desenhar ela de maneira mais organizada. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 carbonos, tá? Nós temos isso aqui. Isso aqui é um sal, tá? Nós temos aqui um sal orgânico. Perceba que nós temos aqui aquilo que seria análogo a um ácido carboxílico, tá? Mas para ser um ácido carboxílico nós teríamos que ter aqui a hidroxila. Nós não temos, que é o íon acetato. Observe o seguinte, toda a cadeia aqui marcada, ela tem uma forte tendência apolar, tá? Ela tem uma forte característica apolar. Nós temos os grupos CH2 aqui presentes e nós não temos uma diferença entre os grupos aqui presentes. Ou seja, toda essa parte aqui da molécula, a grosso modo, resumindo, tá? Toda essa parte da molécula, ela tem um caráter apolar. Diferentemente dessa ponta aqui presente, onde nós temos aqui oxigênios e nós temos inclusive este grupo aqui, tá? O O-. Trazendo a essa estrutura uma forte característica polar. Então nós temos aqui uma forte característica para a cauda, tá? Apolar. E nós temos para essa ponta aqui uma forte característica polar. Ou seja, nós temos uma molécula anfifílica, tá? Qual que é a questão aqui? O sabão, por apresentar essa característica, esta parte apolar, ela consegue interagir com a gordura, com os óleos, enfim, com as secreções. Só que somente isso não é suficiente. É preciso retirar todo esse material que ali foi formado. Então, a água ela vai interagir com essa parte polar e nós temos assim a retirada de toda essa estrutura. Eu não havia comentado em sala de aula, também não vou abordar isso na avaliação, mas a estrutura ela é essa daqui. Ó. Nós temos uma situação na qual esta parte da cauda, a parte apolar, interage com a gordura, que também é apolar, e a parte polar, que seria a cabeça, ela fica exposta. Então cria-se uma estrutura, uma micela, na qual toda a parte externa ela tem forte característica polar, interage com a água e assim é retirada, tá? Essa estrutura, essas considerações eu não vou abordar na prova. Então, somente será abordado os pontos com relação à reação específica de transformação, tá? Então, voltando para a lista, a questão 14, falando tanto dos sabões quanto dos detergentes, essa eficiência se dá por quê? Ora, porque os grupos apolares que se ligam à sujeira, o óleo, facilitam a remoção. Só isso é suficiente para remover? Não. Na afirmativa B, os grupos polares se ligam à sujeira, óleo. Faz sentido isso? O grupo polar se juntar com um apolar? Claro que não. Os grupos polares vão se juntar com
as moléculas polares, no caso a água. E os grupos apolares com as moléculas apolares, no caso o óleo. No caso do item B, grupos polares se ligam à sujeira. Isso aqui está errado, tá, pessoal? A gente pode desconsiderar isso aqui. A letra A, ela começa certa, mas tipo, ela não finaliza. Os grupos apolares se ligam à sujeira. Beleza. Isso é suficiente para remover? Claro que não. O item C, grupos polares capazes de reagirem com a água e apolares que se ligam à sujeira, facilitando sua remoção. Opa, nós temos aqui aquela estrutura micelar que é formada. A parte apolar interage com a gordura e a parte polar, que é a cabeça, interage com a água, tá? Para finalizar, ó, só para discutir, a afirmativa D a afirmativa D fala o seguinte: grupos apolares capazes de reagirem com a água. Jovem, a gente sabe que a água ela é o que? Polar. Então ela vai interagir com grupos polares, não com grupos apolares. Também está fora. E a afirmativa fala assim: ó, grupos iônicos nas extremidades capazes de reagirem com a água e a sujeira. Quem interage com a água, de fato, é a extremidade, que é polar também. Mas a sujeira não interage com essa extremidade, interage com a cauda, que é apolar, tá? Então, questão 14, alternativa C. E para finalizar, na verdade, chegando aqui próximo do fim, a questão 15, mais uma vez falando do sabão e da formação da estrutura micelar, tá? Ele fala o seguinte: a fabricação de sabão para limpeza é conhecida há séculos e narrada pelos antigos historiadores. Com o progresso rápido na indústria durante os séculos XIX e XX, a fabricação de sabão mudou um pouco e a maior parte produzida hoje pelo processo contínuo. Usado principalmente para fins de lavagem como agente emulsionante, o sabão consiste principalmente de hidróxidos de sódio ou potássio e ácidos gordurosos. Os sabões produzidos a partir de hidróxido de sódio, a soda cáustica, são conhecidos como sabões duros. E já os fabricados a partir de hidróxido de potássio, que é outra base, são sabões moles. Outros tensoativos, frequentemente conhecidos como detergentes sintéticos, competem com os sabões em muitos usos. Um sabão pode ser preparado pelo aquecimento da banha de porco. Aí observe que a fonte aqui é uma fonte animal, tá? No laboratório nós utilizamos uma fonte vegetal. Então o sabão pode ser preparado com banha de porco e soda cáustica. Esse tipo de sabão, quando usado em águas contendo sais de cálcio e magnésio, forma um precipitado. E aí vamos lá, considere as seguintes afirmações. Sais do tipo carboxilato de cálcio, tá? Eles são solúveis. A questão acabou de afirmar que esses sais eles são insolúveis, tá? Então a afirmativa 1 está fora. Na afirmativa 2, a molécula de sabão é constituída de uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Com certeza, nós temos uma molécula com duas características, tá? Na cauda, nós temos uma parte hidrofóbica e na cauda uma parte hidrofílica. O item 3, a parte hidrofóbica do sabão é a sua cadeia orgânica, com certeza. Ó, trazendo para essa imagem aqui de cima, ó, a parte da cadeia orgânica é a parte hidrofílica, tá? Perdão, a parte hidrofóbica, a parte que não tem afinidade com a água. E a extremidade é a parte hidrofílica, aquela que vai interagir com a água. E a afirmativa 4 diz que a parte hidrofílica do sabão é o grupo carboxilato, ou seja, este grupo aqui, ó, o carboxilato, certo? Então nos resta aí a afirmativa 2, 3 e 4. Essa questão, pessoal, ela está na lista, mas, como eu havia comentado anteriormente, eu não vou me prender muito a essa parte da constituição do sabão. A gente trabalhou muito com a parte operacional, tá? De como fazer, demonstrando as reações e colocando de fato a mão na massa e observando como é que se fazia, como é que se dava o processo de obtenção do sabão. Mas para todo modo, na questão 15 nós temos aqui as alternativas 2, 3 e 4. E para finalizar, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, a questão 16 fala que os sabões e ou detergentes biodegradáveis em processo de lavagem industrial ou doméstico podem chegar aos lagos e rios através do sistema de esgoto. Neste caso, os resíduos são degradados pela ação de micro-organismos que produzem enzimas capazes de deteriorar moléculas de cadeias carbônicas lineares. Opa! Neste caso, os resíduos são degradados pela ação de micro-organismos que produzem, na verdade, enzimas capazes de deteriorar moléculas de cadeias lineares. Beleza. Porém, estas enzimas não reconhecem, atente-se, não reconhecem moléculas de cadeias ramificadas. Então você tem que saber diferenciar o que é uma cadeia linear e o que é uma cadeia ramificada, certo?
Considerando os benefícios ao ambiente, qual composto pode ser classificado como biodegradável? Ora, se as enzimas ali presentes, tá? Ele fala que os resíduos são degradados pela ação de micro-organismos que produzem enzimas capazes de deteriorar, certo? Moléculas de cadeias carbônicas lineares. Se a questão pede aquele composto que pode ser biodegradável, ora, eu vou ter que buscar aquele que apresenta cadeias carbônicas lineares. Observe aqui, dentre as estruturas colocadas na letra A, B, C, D e E, qual é a única estrutura que apresenta cadeia carbônica linear? Ou seja, você vai traçar a cadeia carbônica principal, tá? Que é essa daqui, é a maior cadeia, tá? E vai observar se existem aqui ramificações, ou seja, muitas aspas agora, ramos, braços que saem da cadeia principal, tá? Observe que o item A não há nenhuma ramificação, ou seja, a estrutura apresentada na afirmativa A é aquela que pode ser classificada como biodegradável. Todas as demais apresentam aqui, quando não apresentam ramificações, tá? São cadeias mistas, ou seja, apresentam uma parte linear e uma parte cíclica, tá? Apresentam uma parte linear e uma parte cíclica, certo? E aqui linear também. A alternativa D, ó, nós temos a cadeia principal, tá? E nós temos aqui, ó, ramificações, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Na alternativa D, a mesmíssima coisa. Aqui vem a cadeia principal. Nós temos inclusive um éster aqui, tá? E nós temos um diol do lado de cá, tá? E nós temos aqui, ó, ramificação, ramificação, ramificação e ramificação. Ou seja, aquele biodegradável é aquele apresentado na alternativa A. Então é isso, jovens. Espero que tenham entendido aí. Já havíamos discutido em sala de aula. Então fica para reforçar mais uma vez o conteúdo que vai ser abordado na avaliação. Belezinha? Então é isso. Boa revisão a todos, bons estudos e boa sorte na prova. Valeu!